Olá, saudações! Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também com o Colégio Criativo de Marília. E que bom poder estar junto com você em mais uma sexta-feira e ele já aqui comigo aí, professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior. E doutor, mês de outubro é um mês muito especial, né? Quantas datas comemorativas, a mais especial, não tenha dúvida, é o Dia das Crianças, que é o motivo desse nosso programa, não é? Mas também, tem os professores, tem os médicos, não é? É isso aí. Então a gente vai falar sobre essas datas tão importantes neste mês de outubro. E para falar sobre esse assunto, claro, é ele. Quem comanda esse programa que já está aqui, ó. Fala, doutor Francisco. Boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Cá estamos nós, né, Marcos? Por gentileza do Canal 4, nessa sexta-feira, para esse programa que tem tomado os nossos corações ao longo dos anos, mais de 20 anos aqui trabalhando com você, participando desse programa O Mundo da Criança, que tem o único propósito, falar sobre crianças, sobre saúde dos nossos filhos. Nós vamos aproveitar o mês de outubro, Marcos, para falar sobre as datas comemorativas. Claro, com ênfase para o Dia da Criança. Mas antes de entrar nessas datas, há um momento assim muito interessante deste programa que eu quero mencionar, um momento assim importante do mês de outubro que foi para nós. Nós, ao longo de todo o tempo, Marcos, a gente tem falado sobre o Projeto Amor de Criança. O Projeto Amor de Criança, lá da Universidade de Marília, que cuida das crianças que têm um acometimento neurológico. E o Projeto Amor de Criança, o Instituto IASSE, a Unimar, organizaram o show com Nando Reis, agora no dia 11 de outubro, quarta-feira passada. E eu quero aproveitar o programa, aproveitar a oportunidade em que eu posso me dirigir abertamente à sociedade para dizer muito obrigado. Muito obrigado pela colaboração. Essa sociedade, mais uma vez, Marcos, esteve presente, o show foi agradável, realmente tivemos ali o Nando Reis fazendo uma apresentação musical que agradou, foi muito bonito mesmo. E, além disso, a gente foi uma coincidência de fatos, porque quando tivemos contato com o Nando Reis, ele estava nos falando que tem uma irmã com paralisia cerebral. Então, isso, ele deu um testemunho das dificuldades da família, isso acabou ajudando e motivando. Claro que ele é um cantor profissional, exemplar, muito bom, foi uma festa maravilhosa. Eu queria deixar um muito obrigado a você que colaborou, de uma maneira ou de outra, esteve presente ou colaborou à distância, ao Daniel Spila, coordenador, presidente do Instituto IASSE, que é um instituto de apoio à criança especial, e foi maravilhoso a organização, a participação. Então a gente quer dizer um muito obrigado. Claro que essas coisas boas assim, Marcos, eu tenho cuidado de agradecer a Deus em primeiro lugar, porque foram coincidências, situações ali que envolveram o público de maneira muito alegre. Isso é muito bom. Então a gente agradece a Deus, agradece a você que é amigo, que entende o que é o Projeto Amor de Criança. Quantas dificuldades daquelas famílias, né? E a renda desse projeto, Daniel, em pouco tempo, ele vai esclarecer, tornar transparente a arrecadação, mas eu diria assim que foi legal, foi muito bom, e isso vai dar um apoio para que o projeto continue. Eu queria que você entendesse quão importante é esse evento para aquelas crianças. São muitas coisas que as crianças precisam. E não tem como, são todas crianças do Sistema Único de Saúde. E a gente tem que entrar num espaço, Marcos, em que o SUS não favorece essas crianças. Ou se favorece com muita lentidão, com muito legalismo. E as crianças precisam, às vezes, de uma cadeira amanhã, de uma órtese hoje, de uma medicação. E a gente precisa ter uma receita para poder atender a essas crianças.
Então, a gente quer dizer muito obrigado a você que esteve lá, você que colaborou à distância, foi realmente muito bom. E a todos os voluntários que ali participaram, a própria Unimar, fazer um destaque ao Marcos Paiva, uma apresentação brilhante. E é claro que eu não vou conseguir, através do programa, atingir o Nando Reis, mas eu quero dizer a ele um muito obrigado à distância, que Deus o abençoe. Foi muito bom esse show, nos encantou realmente, e a pessoa dele foi muito simples, muito gentil, esclarecendo algumas coisas que envolvem a sua vida, e isso nos tornou, assim, à distância, uma pessoa querida. A você, marilense, a você das cidades vizinhas, muitas cidades estiveram presentes. Mais uma vez, muito obrigado. Que legal, viu, Marcos? Foi muito bom. Mas vamos para algumas datas comemorativas do mês de outubro. Claro, a gente tem aí algumas situações, a ênfase, eu vou repetir, mês de outubro, datas comemorativas, muito legal, mas eu quero expressar aí novamente ao Nando Reis a nossa gratidão pela participação aqui nesse show promovido pelo IACE, pela Unimar, pelo Projeto Amor de Criança. Mas uma data comemorativa é esta aqui, né, Marco? 15 de outubro. Parabéns aos professores. A gente à distância sente as dificuldades, as limitações. Eu fico pensando, Marcos, que realmente, assim, a vida dos professores, quando nós éramos lá de ginásio, naquela época ginásio, hoje curso fundamental, o próprio colegial, os professores tinham uma conotação diferente. Hoje tem mais dificuldades, mas por isso a gente quer lembrar dos nossos professores lá do passado, lá do Jaú, né, Marcos? Mas lembrar dos professores aqui recentes, como alunos da Faculdade de Medicina de Marília, pessoas que foram maravilhosas e de grande influência na nossa formação, na nossa vida. E são muitas pessoas, claro que eu não vou mencionar nome porque vou esquecer de muitos, mas a gratidão é muito grande pelos professores que a gente teve oportunidade de conviver, ficar amigos. E até hoje, Marcos, a gente tem médicos, colegas, professores que foram nossos professores e são os nossos amigos. A gente exerce um pouquinho essa função de professor, dirigindo alguns alunos, participando de reuniões, etc. E isso é uma responsabilidade muito grande. Por isso, eu deixei em destaque o Dia do Professor aqui, dia 15 de outubro, Dia do Professor. Parabéns aos professores. E há uma ilustração que eu achei interessante, Marcos, que diz assim, olha, o passarinho dizendo, olha, quem ensinou você a voar? Alguém pergunta para o pássaro. Ele responde, meus pais é que ensinaram eu a voar. E quem ensinou a ir tão alto? A resposta, meus professores. Então, realmente, é muito importante a vida de você, que é professor, que tem esse dom de promover a vida das pessoas a subir a um nível assim tão alto, né? Eu ouvi assim, olha, o médico é importante, fundamental para a saúde. Sim, mas sem os professores não existiriam os médicos, né, Marcos? Então, realmente, aí o nosso carinho, o nosso abraço a cada professor, seja lá do pré-primário, seja da creche, seja professor do colegial, seja da matéria A ou da matéria B, seja professor universitário. Oxalá a educação nesse país, Marcos, fosse assim levado a sério, fosse assim uma coisa maravilhosa. Com certeza nós teríamos todos outros valores. O Brasil teria outros valores. Então vale a menção para o Dia do Professor. E
É claro que a gente teria que falar sobre o Dia do Médico, né? 18 de outubro, agora antes de ontem, nós vivemos o Dia do Médico. Muitas manifestações, a gente tem um relacionamento muito bom com colegas e esse dia a gente quer também aproveitar o momento, a oportunidade aqui do Canal 4, que a gente possa talvez estar dirigindo a vários colegas, dar um abraço, um cumprimento bem legal. Recebemos muitas manifestações de carinho, mas muitas, Marcos. Ficamos assim, às vezes a gente se emociona com o carinho das pessoas, dos amigos, dos clientes, das crianças, né? Isso é muito bom. Então, a vocês todos que se dirigiram e cumprimentaram, aos meus colegas médicos, um abraço também bem carinhoso. E aí, em seguida, Marcos, nós vamos falar sobre o Dia das Crianças. Eu sei que você está chamando de intervalo, isso é rapidinho, mas nós já voltamos para falar sobre o Dia das Crianças. É isso aí, doutor. Feliz Dia dos Médicos para todos os médicos, em especial para você, meu grande amigo, doutor Francisco de Agostinho Júnior. Que Deus continue te abençoando, te enchendo de saúde, graça, sabedoria para cuidar das nossas crianças. E de alguns marmanjos também, né, doutor? O qual eu estou incluído aí, certamente. Vamos fazer o seguinte, o intervalo a gente volta na sequência. Não sai daí não, até já. E aí, agora? Já decidiu? Eu quero um lugar surpreendente. Vem comigo. Vou te mostrar esse lugar. As evidências são claras, né? Ordem no tribunal. Essa é a melhor opção de investimento. Doutor! E aí, já decidiu? Descubra o conhecimento com infinitas escolhas. Vestibular Unimar 2024. Inscreva-se. Eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taust para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multiprêmios Taust. Olha só que demais! São 2 milhões em prêmios. E muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multiprêmios Taust. Corre participar! Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje a gente está falando aqui sobre as datas importantes do mês de outubro e a gente vai falar, claro, das crianças, da importância de a gente pensar sobre elas. Então, ele já está aqui e quem manda, né, é ele. Então, pode falar, doutor Francisco. Então, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco, claro. Nós estamos aproveitando o mês de outubro e fazendo os destaques das datas comemorativas deste mês. Iniciamos falando sobre o dia 11 de outubro, uma data assim, particular nossa, mas tivemos a oportunidade
aí no dia 11 de outubro, de fazer, de expressar à nossa sociedade, aos nossos amigos, um abraço muito carinhoso de gratidão pelo apoio ao show do Nando Reis. Falamos aí no primeiro bloco também uma ênfase aos professores e que realmente merecem todo o carinho nosso, e falamos sobre o dia 18 de outubro, o dia do médico. Quantas manifestações! Vamos repetir a nossa gratidão a todos aqueles colegas, clientes, crianças que mandaram um abraço para a gente. Muito obrigado a todos. E aí agora, Marcos, a gente quer falar sobre o Dia da Criança, né? Muito legal. A criança que é para a gente, assim, uma condição especial de vida. A gente como profissional, Marcos, a gente tem um olhar, porque a gente vive criança, cara. A gente vive vendo a criança nascer, vendo a criança crescer, vendo a criança se desenvolver, adquirindo capacidades. A gente vive, Marcos, esse relacionamento de profissional, médico com o papai, com a mamãe. E a gente consegue valorizar esse verdadeiro amor. Eu sempre digo assim, que esse verdadeiro amor, sem contar o amor de Deus para com a gente, mas o amor no sentido horizontal, é o amor das mães, dos pais para com os filhos. Eu acho ele maravilhoso. Mas a criança, então, tem assim uma conotação na nossa vida, no nosso coração, assim, de maneira muito destacada, muito maravilhosa. E a gente escreve, Marcos, nesse livro que a gente tem apresentado aqui para você, telespectador, livro cuja renda, cuja receita é colocado lá para o projeto Amor de Criança. A gente fala algumas coisinhas aí, a gente tem um capítulo em que a gente fala o pediatra e Deus. E aí a gente usa a figura da criança. Aí a gente diz o seguinte, olha, entre esse texto você pode adquirir o livro, R$50, isso vai todo receita, ninguém ganha nada, vai lá para o projeto Amor de Criança para ajudar as crianças, vai somar um pouquinho, né, Marcos, com essa renda do Nando Reis e tal, para a gente ficar lá dando apoio para as crianças. Mas a gente dá uma ênfase às crianças, dizendo, olha, a criança é um modelo de santidade especial, muito claramente definida por Jesus. Maravilha. Isso por si só aumenta a responsabilidade e leva o pediatra a precisar de Deus para cuidar dessas crianças. Então, veja a importância disso, né? Quando Jesus fala, olha, deixa as crianças, não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Essa foi a palavra de Jesus Cristo, credenciando e qualificando a criança, a qual é o valor maior, o tesouro imensurável para a família e para Deus, um modelo. Tá aí então uma menção que a gente traz do livro para as crianças. E aí, Marcos, a gente quer falar, a criança é legal, a criança com saúde, né? Mas a gente não pode, aproveitando essa deixa que nós estamos aqui mencionando sobre o livro, e quando a gente tem assim esse olhar para a criança saudável, né? Maravilhoso. Para você que é família e tal, é legal, criança brincando, acordando, dormindo, legal, vamos passear. E o dia da criança, teve muito disso, teve o cabelo maluco, aquela criança lá da escola, que foi lá fazer a festinha no dia da criança, né? Teve a criança aí com viagens, a gente viu muita gente, olha, dá um remédio, a gente vai viajar e tal, para aproveitar o dia da criança, comemorar o dia da criança. Então teve muita coisinha assim interessante de família para a criança. Eu vibro com isso, eu acho super legal e realmente interessante esse relacionamento de pais e filhos. Criança saudável, né? Agora, a gente tem algumas situações aí que não são muito boas. A gente tem a criança doente, né? A gente tem a criança doente. Às vezes é uma doença aguda, uma doença que vai terminar logo. Mas mesmo assim, Marcos, quando esse filho tem uma coriza, tem uma unha encravada, tem um raladinho aqui,
tá com uma febrinha, pronto. A mãe já muda o humor, o pai já traz preocupação, a importância do filho. Então, a criança saudável, a criança com uma doença transitória, aguda, incomoda, né? E aí a gente vai para aquelas crianças que têm uma doença crônica, né? Mas existe isso, nossa, existe muito. As crianças têm, às vezes, aspectos assim, de doenças muito sérias. E aí, é claro, a gente vive isso. E as crianças do Projeto Amor de Crianças são doentes permanentes, né? São crianças limitadas. São crianças, assim, vidas não planejadas. Mas, Marcos, vidas amadas. Olha, eu costumo dizer assim, porque eu vivo muito isso lá junto às mães do Projeto Amor de Criança. Eu digo assim, olha, o amor que esta mãe tem por essa criança é exatamente o mesmo amor que eu tenho pelos meus filhos. Eu acho que eu estou falando também para você, que é o mesmo amor que você tem aí por seu filho saudável, ou que teve uma doencinha aguda, ou que às vezes repete até os resfriados, mas sara, mas cresce e melhora, mas tem toda uma programação de vida ótima. Vidas planejadas. Agora, existem as crianças, vidas não planejadas. Ninguém planeja, Marcos, para ter um filho com paralisia cerebral. Claro que não, né? Mas acontece, mas existem. E não existem poucas. Você vê que nós estamos aí com mais de 450 crianças que são agendadas, que já passaram por consultas no Projeto Amor de Criança. Doenças permanentes, doenças crônicas, doenças que a gente precisa ver sempre para dar o apoio. Então, essas crianças nós queremos deixar assim, essa menção, e é você, a família, que está vivendo o dia da criança. Olha, que sol maravilhoso, né? Papai do céu, parece que assim, em relação às crianças, por isso que, Marcos, que eu coloquei essa imagem, é um brilho, né? Deixar vir as minhas crianças, porque delas é o reino do céu. Jesus deu uma arrasada com isso, né? Deu uma arrasada com isso, maravilhoso, né? Então essa é a criança, é o dia da criança. Mas, Marcos, falando então sobre esse amor, né? Da criança legal, saudável, da criança que é saudável, que às vezes fica doente, isso põe os pais em pânico, em dificuldades, e às vezes até o médico para correr um pouco mais, mas aquelas doenças permanentes, né? São crianças que eu digo sempre, sabe? Quando Jesus disse isso, deixar vir minhas crianças, ele não separou. Com doença permanente, não estou falando não, porque elas têm que usar cadeira de roda. Ah, você está com febre hoje? Também não. Ah, você é só saudável, tá maravilhosa. Não, ele falou às crianças, incluindo as crianças que têm esse acometimento tão grave, por exemplo, que são sindrômicas, que têm uma paralisia cerebral. Mas eu quero falar de uma outra criança também, isso no próximo bloco. Eu quero falar de uma criança que com certeza não está desejando viver o momento que está vivendo. Isso, aguarda aí, se você quer saber, nós vamos falar um pouquinho sobre as crianças que pagam muito caro pelo comportamento, eu digo, inadequado de nós, adultos, de autoridades, das vaidades que ocupam o coração do adulto. E hoje é dia de criança. Essas crianças também merecem ser mencionadas, e nós vamos falar no próximo bloco. Marcos, pode chamar aí o intervalo e a gente já volta, já, só um minutinho. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência para falar mais sobre esse assunto incrível. Não saia daí, o Mundo da Criança com Pimenta, Pimentinha e Colégio Criativo. Até já. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília.
o plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação, com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Aqui no Maternalzinho Criativo, cada criança começa uma nova história. Nessa fase, a afetividade, acolhimento e cuidados são fundamentais para o seu desenvolvimento saudável. A sala de aula é o espaço que convida, que acolhe e que cria a necessidade da criança em pesquisar, escolher, descobrir, conhecer, convida à ação. O cuidado e o afeto também são essenciais na hora da troca, que é o momento da comunicação, olhos nos olhos, possibilitando a criança ir construindo uma imagem de si e também do outro. Na hora do soninho, oferecemos um ambiente tranquilo e acolhedor para que nosso aluno possa descansar, desenvolver-se e carregar as energias. A atividade psicomotora trabalha o desenvolvimento e o fortalecimento dos músculos e do equilíbrio. E através das ações lúdicas e desafiadoras, incentivamos o movimento, a coordenação e a criatividade. As habilidades e a autonomia são desenvolvidas nas atividades diárias e a criança é convidada a viver e a explorar todos os sentidos, diferentes texturas e sensações. O Maternalzinho Criativo oferece um mundo de descobertas, com uma formação consistente desde os primeiros passos. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. É isso aí, gente. De volta ao nosso Mundo da Criança, aqui pelo seu Canal 4. E como é bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança está caminhando aí para o final, para o último bloco, mas tem muita coisa legal ainda. Ele já está aqui, ó. Pode falar, doutor, é com o senhor. Então, Marcos, vamos completar o programa, terceiro bloco, legal. Dia da Criança. E nós estamos falando sobre as datas comemorativas do mês de outubro. Que legal. Já agradecemos a nossa sociedade, os nossos amigos, pelo show do Nando Reis, dia 11 de outubro. 12 de outubro, dia do professor, aquele abração. Dia 18, dia do médico, aquele abração. Muito obrigado por todo o carinho que recebi. E eu tenho certeza que você, que é meu colega, também recebeu. Ser médico é uma bênção, uma maravilha, deixa a gente tem que ficar feliz, né? E emocionado. Ser médico foi uma dádiva de que Deus nos concedeu. Que coisa maravilhosa, de vida sendo médico. E é claro, a gente está aqui, olha, para falar sobre o Dia da Criança. E nós falamos sobre a criança saudável. Nós falamos sobre a criança que tem uma doença transitória, aguda. Falamos do amor dessas vidas não planejadas, mas amadas, dessas crianças que têm
uma doença permanente, não tratável, né? Mas eu quero falar sobre um grupo de crianças, Marcos, que estão vivendo uma situação e que elas não gostariam de estar vivendo, né? São as crianças desta região, Marcos. Eu fiquei pensando, Marcos, sabe quando a gente fica assim, olha, Dia da Criança aqui no nosso país, tão feliz, cabelo maluco, viagem, brinquedos, festinhas, etc. E as crianças, Marcos, que estão lá do outro lado do mundo, com certeza, não tiveram nenhuma oportunidade de receber, olha, parabéns, um beijinho, é Dia da Criança. Sabe o que eles ouviram? Bum! Bomba, foguete. Claro, se as crianças aqui, que nós estamos parabenizando e vivendo, sorriram, brincando, ou mesmo as mais limitadas, as mães receberam os cumprimentos, né? Essas outras crianças não tiveram sequer, talvez, menção, com certeza. Olha, dia 12 de outubro, acho que isso nem existe lá. Mas é essa região aqui, Marcos, sabe? Eu estou falando aqui de Israel. Eu estou falando aqui, Marcos, em que a gente tem a região, a faixa de Gaza. Eu estou falando aqui de Jerusalém, daqui da Galileia. Estou falando aqui de regiões aqui de Jericó, uma região de muita história. E as crianças? Né? Muita história. História que você não sabe qual é a adequação dessas histórias no mundo atual. Mas é esse povo que saiu há 4.000 anos lá, Abraão, vem cá, vai um povo escolhido, você vai ser aí o início, o pai, vai começar. E saiu aí, foi, depois entrou Moisés na história, Abraão 4.000 anos antes de Cristo, Moisés 1.150 anos antes de Cristo, veja quanto distante isso, mas isso ainda tem reflexo sobre as nossas vidas, né? E aqui está a faixa de Gaza, olha, Gaza. Olha aqui, ó, Jerusalém está aqui, pertinho, né, Marcos? Sabe quanto? 90 e poucos quilômetros. Menos que 100 quilômetros. E esse barulho todo aí, essa guerra. E as crianças? Olha, se eu pudesse reunir crianças judias, crianças palestinas, vem cá. Jesus disse para você também deixar vir as minhas crianças, porque delas é o reino do céu. Ele não selecionou A ou B, não. E a gente teve a oportunidade, Marcos, de andar um pouquinho nessa região aí. Já pensou, olha, Jerusalém, aqui a faixa de Gaza, né? Olha, essa região hoje marcada por bombas, né? Você sabe aqui, olha, se a gente olhar para isso, sabe? Jesus andou para tudo isso aqui, olha, Galileia, o mar da Galileia, quanta coisa não fez Jesus. Você já pensou, Marcos? Se esse povo tivesse ouvido Jesus. Isso não foi eu que estou dizendo, não. Foi João que escreveu, olha, eu vim para o que eram os que eram meus e os meus não receberam. Você já pensou se esse povo aí todo tivesse ouvido, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Paz é o oposto de guerra, né? A minha paz não é a paz do mundo, né? Vocês não precisam guerrear para ter paz, basta eu. E as crianças estão aqui nesse meio. Quantas crianças mortas, cara. Quantas crianças aí com lágrimas, chorando. A gente festejando aqui a criança, nós... Show de Nando Reis para as crianças festejando, passeando, cabelo maluco, etc. E essas crianças
Que triste, né? Eu tive a oportunidade, Marcos, de andar aí por essa região toda aqui, olha. Essa região, Israel hoje, Jerusalém, Marcos, tem lá marcadamente 3 religiões: cristianismo, pouco, judaísmo e o islamismo, né? Aqui eu já coloquei isso para ver. Jesus andou por tudo isso, né? Deixo-vos a paz, ele dizia. Quanta coisa ele disse, né? Que pena que isso agora passou, né? Passou. E tem resultados muito graves por essas situações não absorvidas, né? Filho de Deus andou por aqui. E a gente visitou aí essa região toda novamente, aí, olha, faixa de Gaza aqui pertinho, né? E aí aqui, olha, divisa com a Palestina, né? Nazaré ali, o Jesus de Nazaré, sabe? Hoje ele é praticamente habitado por palestinos, né? Que tem um outro Deus, né? E Jerusalém aqui, olha, pertinho, Marcos, né? Então essa é a região onde as crianças estão aí, passando fome, sem roupa, morrendo, né? E eu creio que não dá nem para a gente admirar o relacionamento. Nós mencionamos que coisa maravilhosa é o relacionamento que a gente, pediatra, a gente vive de ver os papais amando os filhos. Hoje, tenho a impressão que isso não está acontecendo. E aí a gente passou por um hospital de Jerusalém, maravilhoso, e a gente viveu um momento assim, esse é um corredor do hospital, você vê que coisa linda. E a gente viveu este momento, Marcos. Né? Tá vendo? A gente aqui dentro do hospital, aí uma enfermaria, tem um leito aqui, uma enfermeira judia e tá aqui uma mamãe aí, muçulmana, palestina, né? Povo unido, cara. Aqui sim, se fosse possível, a gente poderia comemorar o Dia da Criança. Uma criança igual às nossas aqui do Projeto Amor de Criança, com traqueostomia, com gastrostomia. Eu fiquei espantado, Marcos. E eu coloquei essa imagem para que a gente realmente olhasse e orasse por aquelas vidas tão distantes, por aquelas crianças tão sofridas, que estão ouvindo bombas uma atrás da outra. Olha essa imagem. E aí, olha, essa mãe com o mesmo amor por esse filho. Olha a gastrostomia igual às crianças nossas. Ah, se a gente pudesse reverter tudo isso, né? Se a gente pudesse dizer assim, para, gente, tem criança no pedaço, vamos ouvir, vamos ser como criança, se não for como uma criança, você não vai entrar no reino do céu. Jesus falou isso. É bom isso aí, olha que cara linda, maravilhosa da criança saudável, né? Que tristeza a gente vê isso aqui. Olha aí, né? As crianças, essas são outras crianças aí do outro mundo triste, crianças que são abandonadas, né? Olha aí, essas crianças com essa expressão, olha, Unicef pede proteção das crianças lá na região de Gaza, na faixa de Gaza. A Unicef pede a proteção das crianças. Com certeza, o meu desejo não é diferente desse, não é o seu. E a gente vê coisas assim, olha aí, crianças assim assustadas, aí com um rostinho triste. São crianças. Tem nada a ver com essa briga louca. Não é que a gente está medindo razão desse ou daquele. Contra a guerra. Deus é amor. Ele mesmo disse. Né? Poderia mudar isso. Dia da criança. E a gente vê mais, olha aí. Essa imagem lá, pai machucado, criança sofrendo, com seu pai do lado. Lá em faixa de Gaza. Agora, claro que isso é foto da internet, né? Então, Dia da Criança,
Dia da Criança Nossa, você que tem um filhinho maravilhoso. Ore por essas famílias, que as crianças não têm nada a ver com isso. Oxalá Deus esteja dando um dia da criança santo a essas vidas. Mas a você que está pertinho de nós aqui, feliz, continue feliz, tenha um final de semana muito feliz. Mas continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Marcos, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. É isso aí, doutor Francisco. Ótima semana a todos. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau.